A internet se tornou algo tão importante na vida de milhões de pessoas que qualquer mudança na forma de prestação desse tipo de serviço é motivo de mobilização nacional. Foi o que aconteceu na semana passada, quando as operadoras decidiram cortar a internet fixa quando a franquia chega ao fim. Depois de várias mudanças, mais uma notícia ruim para os consumidores. As operadoras anunciaram que podem cortar a internet fixa de um cliente quando a franquia chegar ao fim. Regulamento do setor já permite às empresas impor limite de uso da internet fixa. Mesmo assim, o assunto virou polêmica, depois que uma operadora anunciou em fevereiro que passaria a adotar o limite de franquia dos novos contratos desse serviço. A Anatel defende que obrigar as empresas a oferecerem banda larga ilimitada pode elevar o preço do serviço ou reduzir a qualidade dele. Nas ruas, os consumidores estão revoltados com as medidas. Vai dificultar para a gente vai ficar quase sem internet, né? Mais uma maneira de tirar dinheiro do povo. Você acha que o consumidor sempre sai mais prejudicado? Toda a vida, né? Sem dúvida que sai prejudicado. Na verdade, o consumidor sempre é o último a saber, né? Sempre fica por último, né? Com a posição da Anatel, quem vai advogar a favor dos consumidores? Bom, já entraram nessa discussão a OAB, vários órgãos de defesa do consumidor e até mesmo o Ministério Público Federal. E olha só, deu certo, viu? Na sexta-feira mesmo, a Anatel suspendeu o bloqueio na banda larga fixa por tempo indeterminado. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com a advogada do IBDEC Goiás, Ana Paula Gonçalves. Só lembrando que IBDEC é o Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo. Ana Paula, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Ana Paula, como é que fica o consumidor nesse rolo todo, né? As operadoras puxam de um lado e até mesmo a Anatel. Então, o consumidor ele não pode ser prejudicado de maneira alguma, né? Então, nós vamos aguardar, sem dúvida nenhuma, que a Anatel se pronuncie de uma maneira definitiva, porque por enquanto ela ainda pronunciou, indeterminou o prazo, mas não foi de uma maneira conclusiva. Mas o nosso entendimento é de que essa limitação ela não pode ser feita dessa forma. A própria Anatel falou que a era da internet limitada acabou. Como é que fica o consumidor nisso, se ele contratou dessa forma? Pois é, o consumidor, primeiro que quando ele contratou, ele não fez um contrato onde estabelecia esse pacote de dados, mas sim velocidade. E até mesmo a velocidade já é muito difícil o consumidor controlar o uso, porque as empresas elas não fornecem um mecanismo de maneira objetiva para que ele possa controlar, verificar qual é a velocidade que está sendo fornecida. Com a questão da limitação de dados, nós vamos surgir dois problemas. O primeiro que também seria a forma de controle disso. Ainda que ela estabeleça um mecanismo, será que esse mecanismo vai ser eficiente, eficaz? Ou será que vai ser um mecanismo apenas unilateral, onde ela estabelece o que foi usado e o consumidor fica sem ter como exatamente verificar se aquilo foi utilizado? Então, esse é o primeiro problema. E o segundo é o fato de que o consumidor hoje, ele já contratou, ele já tem um contrato em andamento onde não estabelecia limite e agora de maneira unilateral as empresas estão querendo então modificar. O consumidor não pode ficar no prejuízo. Então, é justamente isso, porque, por exemplo, eu já tenho um pacote, aí do nada eles resolvem falar, não, agora a gente não vai mais, a partir daquela franquia ali acabou. Exato, isso não pode haver essa modificação, porque você já contratou e no seu contrato isso não estava previsto. Então, o que precisamos fazer? Sem dúvida nenhuma que os órgãos de defesa do consumidor já estão agindo, já tem ações que estão em tramitação e vamos aguardar a solução delas, né? Sem dúvida nenhuma, acreditamos, torcemos para que isso seja de uma maneira favorável ao consumidor. E a Ana Paula está mobilizando todo mundo, né? Você vê que a OAB entrou, Ministério Público Federal, os órgãos de defesa, até a população. É por esse caminho mesmo, a população pressionar? É por esse caminho mesmo e ainda assim, se ela se sentir prejudicada, ela poderá ingressar individualmente com a sua ação na justiça. Cada consumidor, se ficar definido que vai ter alteração da agora para frente, o consumidor poderá ir nos órgãos de defesa do consumidor, no PROCON e até mesmo utilizar outros caminhos através do próprio judiciário mesmo. Hoje nos juizados especiais, que é muito conhecido como juizados de pequenas causas, ele poderá também ter o seu direito amparado. O que significa esse registro? Às vezes as pessoas falam, não, mas eu não vou registrar não, isso aí vai demorar séculos. O que significa o consumidor fazer esse registro, ele estar ali atento?
Ele precisa estar atento porque a partir do momento em que ficar estabelecido que ela poderá fazer essa cobrança, ele então vai no PROCON, onde ele vai registrar a reclamação da entrada formalmente com um pedido de reclamação para que aquela questão dele seja apreciada. E sem prejuízo, podendo ainda assim entrar nos juizados especiais, que são os juizados de pequenas causas, para que ele possa também colocar a questão dele para ser apreciada por um juiz de direito. E essa pressão, viu, telespectador, funciona assim. Quanto mais a gente reclamar, a gente buscar os direitos, isso vai somando aí, eu, você, a Ana Paula e cada um de nós aqui, ó, vai somando e vai pressionando sim para mudar essa situação. Sem dúvida nenhuma. Ana Paula, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Por nada, eu que agradeço a oportunidade. E a gente espera aí os próximos capítulos dessa história. Eu conversei agora com a Ana Paula Gonçalves, ela que é advogada do IBDEC Goiás.